vamos falar agora um bocadinho sobre as aulas, como é que é, e aí eu acho que também temos coisas um bocado divergentes. Em relação às minhas aulas, nós temos aulas teóricas e aulas práticas. Nem todas as disciplinas têm aulas práticas, embora não sejam assim tão práticas, mas pronto. Em relação aos horários, os meus horários eu acho que sempre foram muito bons. Eu sempre tive tipo ou um dia livre, ou 2 tardes ou 2 manhãs livres, às vezes até se calhar um bocadinho mais. E nunca tive aulas nem muito cedo nem até muito tarde. E então o meu horário era bastante bom para poder estudar, para poder fazer outras atividades. Tinha tempo facilmente para conseguir gerir para aquilo que eu queria. Em relação, por exemplo, à carga de trabalho, eu acho que há disciplinas que dão um bocadinho mais de trabalho do que outras, nem todas são iguais, e inclusivamente têm pesos diferentes depois na vossa média global. E também, mas eu acho que assim, não é nada que não se faça. Às vezes há disciplinas, sei lá, que vocês fazem só por frequência ou só num exame final, então é um bocadinho mais fácil, porque é só estudarem aquela matéria e já está. Outras que, por exemplo, têm que fazer trabalhos de grupos, trabalhos individuais, então que exigem um bocadinho mais do vosso tempo, não só nas aulas, mas também fora delas, para se prepararem para fazer aquela avaliação. E isso também remete para a questão de, por exemplo, avaliação periódica e avaliação final. Há disciplinas que vocês podem fazer, por exemplo, frequências e trabalhos ao longo do ano. Há outras que, por exemplo, vocês só podem fazer ou só querem fazer por exame final. E então é só um exame para 100% da nota e então depois estudam tudo para aquele momento. O que eu acho que é um bocadinho mais difícil. Conseguir estudar, às vezes estuda, às vezes são coisas, são muitas coisas para estudar, muitos pormenores, e vocês não sabem muito bem o que é que o professor vai lá pôr. Então aquilo que eu recomendo sempre que possível é fazerem avaliação periódica, porque apesar do trabalho ser repartido ao longo do ano e de vocês irem tendo sempre coisas para fazer, torna-se mais fácil porque vai aos bocadinhos e não vai tudo junto no final. E acho que é isso. Sim, eu vou dizer isso. No meu caso, o meu horário, pelo menos no primeiro semestre, era bastante bom, se bem que eu tinha um dia que saía às 9 e fazia uma certa confusão, especialmente no inverno, é claro, mas depois habituamos e é bastante fácil. Depois, a minha escola oferece-nos a possibilidade de fazermos tudo por frequência e na universidade Sim. não é bem assim. Há disciplinas, Sim, cadeiras, às vezes há professores que não nos dão sequer essa hipótese, apesar disso estar tipo, previsto. Há professores que fazem só o exame final e vocês não têm outra hipótese. Pronto, e acho que isso acaba por ser uma vantagem do Politécnico, porque podemos fazer tudo logo por frequências, ficar de férias num instante se conseguirmos fazer tudo por frequências, e trabalhos, sim, também. Muitas vezes há muita carga em termos de trabalhos, parece que temos um trabalho para cada disciplina, mas depois ainda temos a possibilidade de ter exames para melhorar, ou se quisermos fazer algumas cadeiras por exame, fica uma opção nossa e recurso, e acabamos por ter, acho eu, mais oportunidades. Mas eu acho que há uma desvantagem tipo, no teu método de avaliação, que é, por exemplo, vocês têm tudo por frequência, mas normalmente as vossas frequências calham tipo, todas nas últimas semanas de aulas. Nas duas últimas semanas é então, horrível, fica tudo tipo, tem tudo, é tudo por frequência, mas é tudo seguido, então eu acho que isso é um bocado sim, chato. acaba por ser um bocadinho chato e vocês não conseguem estudar para 5 frequências numa semana, 4, 5, que é a média que há nessas 2 últimas semanas do semestre. Relativamente a aulas práticas, teóricas e práticas, eu não tenho muitas cadeiras com práticas, mas pronto, as práticas são de laboratório, mas isso depende de curso para curso. Mas são sempre mais as teóricas. Há uma diferença em termos de horários da faculdade e do secundário, porque no secundário estamos muito habituados a ter aqueles intervalos de 10, 15 minutos entre as disciplinas, e na faculdade normalmente não há isso. Nós temos marcado no horário horas umas a seguir às outras, mas pronto, os professores acabam sempre por dar um espacinho, sair mais cedo ou entrar um bocadinho mais tarde naquela aula e depois acabam por conseguir esses intervalos. Mas pronto, sei que nem todos os lados por exemplo, é assim. Eu não tenho propriamente intervalos, mas normalmente as minhas aulas também não eram coladas. Eu tinha, por exemplo, 3 horas ou 4 horas de aula de manhã, tinha a hora de almoço e depois mais 3 ou 4 horas de aula à tarde.
Normalmente tinha só 2 disciplinas por dia e não tinha intervalos. Depois os professores gerem normalmente a meio da aula, fazem um intervalo, 15, 20 minutos de intervalo, às vezes um bocadinho menos, depende dos professores. Sim, não está nada nada estabelecido, marcado de intervalos. marcado, mas depois conseguem gerir essa Uma parte. outra coisa que vocês podem se estar a perguntar em relação a material escolar, tipo livros, cadernos, dossiês, o que é que eu vou precisar? Eu acho que nós no ensino superior não precisamos assim de muita coisa e é muito mais aquilo que vocês preferem. Por exemplo, se vocês preferem usar dossiê, usam dossiê. Se vocês preferem usar caderno, usam caderno. Já não há tanto aquela coisa como há ainda um bocado no secundário. Sim. Acho que não é isso. Pronto. Não há nada de livros, há muito à base de seventas e fotocópias. Sim. E basicamente acho que para mim o que me dava mais jeito nas aulas era levar um caderno, apontar tudo, acabava por ser mais prático. Depois chegar a casa e passar as coisas a limpo, tentar complementar com outros apontamentos, pronto. E pedir emprestado a outras pessoas. Às vezes não tenham medo de pedir a amigos que saibam que tenham apontamentos mais completos que vocês. Isso ajuda muito a estudar. Aos alunos mais velhos que tenham coisas dos anos passados. E pronto, facilita-vos bastante o trabalho. Há pessoas que, pronto, a maior parte das pessoas não se importa de emprestar. Não custa nada de tirar umas fotocópias e pronto, já tem tudo. Sim. Acima de tudo, eu acho que é isso. É um caderno porque é a coisa mais prática de vocês levarem com vocês e dá para as disciplinas todas. E vocês vão escrevendo, depois passam a limpo se quiserem ou não. No meu caso, eu não passo muito a limpo. Ou às vezes passo tipo, no final, quando estou a estudar para a frequência ou para o exame, faço tipo, os meus apontamentos e aí vejo o que tinha no caderno dos apontamentos que tirei das aulas. Precisam, claro, de uns estojos com as canetas que vocês quiserem, às vezes tipo cores e marcadores. Mas não percam muito tempo nas aulas em estar a mudar de cor agora para ficar mais bonitinho e não sei o quê, porque pronto, depois vão acabar por perder matéria que se calhar era importante a estar ali a escolher as cores. Portanto, simples, mas o melhor para vocês. Se precisarem das cores, levem uma ou duas, mas também acho que não precisam de estar a levar a americana. Não sei se... Pronto, a papelaria. E depois, acima de tudo, normalmente não há manuais escolares. Pode haver um ou outro livro que o professor recomende, mas vocês normalmente nem precisam de comprar porque conseguem encontrar nas bibliotecas. Sim, ou mesmo online, às vezes conseguem encontrar essa versão desses livros. Sim. E depois é, acima de tudo, fotocópias que os professores vão disponibilizando. No meu caso, nós temos a plataforma, o Nónio, e os professores põem lá os documentos que querem que nós estudemos, tipo artigos científicos, capítulos de livros e coisas assim. Eles disponibilizam lá e depois vocês imprimem ou leem no computador como preferirem. Há também muitos professores que disponibilizam os PowerPoints. Não são todos, pelo menos no meu caso houve alguns professores que não disponibilizaram, mas são poucos. E depois as sebentas, que normalmente, no meu caso, são os estudantes dos anos anteriores e assim, vão fazendo sebentas para estudar e depois nós vamos passando uns aos outros. E é acima de tudo por aí que o pessoal estuda. Uma outra coisa que eu acho que pode ser importante para vocês que estão a estudar, um computador portátil, claro, porque vocês vão precisar de fazer trabalhos, às vezes trabalhos de grupo e precisam de se juntar todos a trabalhar. Eu acho que um computador portátil é importante, mas se vocês não tiverem hipótese de ter, ou por acaso o vosso se estragar em algum momento, as faculdades têm salas de computadores em que vocês podem trabalhar, então não é por aí. Ou se vocês tiverem hipótese, por exemplo, um iPad, um tablet ou alguma coisa assim, se vos der jeito, às vezes pode-vos dar jeito. Pode ser uma boa alternativa ao computador também, o tablet. Sim. Eu já houve tempos em que, por exemplo, levava só o tablet para a faculdade para não levar o caderno e apontava no tablet. Mas eu acho que isso não é uma coisa essencial. É uma alternativa, por exemplo, ao computador, se vocês preferirem. Pode facilitar, mas acho que não é assim tão essencial. Como é a relação com os professores? É um dos outros tópicos que temos para falar com vocês. Por exemplo, no meu caso, nas licenciaturas que eu fiz, nós éramos muitos alunos, em Ciências da Educação à volta de uns 80 e em Psicologia cerca de 150. E então são muitos alunos, normalmente nas aulas teóricas o professor chega lá e tal, diz a matéria, esclarece algumas dúvidas, mas eu acho que é uma relação sempre mais distante. E às vezes, por exemplo, nas cadeiras nós temos aulas práticas em que as turmas já são mais pequenas, são tipo 30, 40 alunos, aí o professor já consegue ter um contacto um bocado mais personalizado com cada aluno.
Mas eu acho que na licenciatura a relação entre professores e alunos, pelo menos naquilo que eu sentia, é que era sempre um bocadinho mais distante. Depende também um bocadinho dos professores que vocês apanham. Há professores que gostam mais de interagir com os alunos, há outros que têm uma relação mesmo mais distante, estão lá sempre para aquilo que vocês precisam, todas as dúvidas, às vezes até a informação que vocês querem a mais, eles estão disponíveis sempre para vos ajudar. Mas não é uma coisa tão próxima. Enquanto que, por exemplo, agora que eu já estou no mestrado, a minha turma tem cerca de 20 pessoas e os professores têm connosco uma relação muito mais próxima, sabem os nomes de todos, falamos às vezes nos intervalos sobre coisas até fora da nossa, das aulas e assim, coisas mais da nossa vida pessoal. E então eu acho que é uma relação muito mais próxima e é muito, sei lá, eu acho que é muito mais enriquecedora porque eles às vezes até nos contam coisas que já passaram, que nos ajudam também a perceber outras coisas e que na licenciatura não era tanto assim. Sim, no meu caso, eu notei que nós tínhamos uma maior proximidade, especialmente com a coordenadora de curso, acabávamos por falar muito mais com ela, não tanto com os outros, mas pronto, acho que isso também depende de professores para professores. Há aqueles que levam mais as coisas para a brincadeira e que acabam por interagir mais com os alunos, saber o nome deles, procurar ter esse contacto. Relativamente às turmas, no meu ano eu acho que éramos 50, um bocadinho diferente. As turmas no Politécnico têm tendência sempre a ser mais pequenas, especialmente as práticas também. E isso é uma grande diferença que há em relação ao secundário, que as turmas são muito maiores, mesmo no teu caso a turma é quase o dobro de uma turma normal de secundário, e então, pelo menos eu notei nos meus primeiros anos, que todos os dias, todas as aulas que eu ia, eu descobria uma pessoa diferente que ainda não tinha conhecido, ou porque ela não tinha ido à aula, ou porque eu ainda não tinha reparado naquela pessoa. E então é um bocado engraçado porque eu acho que todos os anos, todas as aulas, eu fui descobrindo pessoas que ainda não tinha visto, com quem ainda não tinha falado, porque de facto somos mesmo muitos. E então isso é uma coisa engraçada e diferente do secundário. E agora a pergunta assim mais final, e acho que se calhar todos vocês, inclusive os vossos pais, podem estar a perguntar, que é, afinal, quanto é que se gasta? Depende um bocadinho da cidade para que vocês vão, da universidade, do Politécnico, de se vocês vão ficar numa casa alugada, se vão ficar em casa de familiares, se vão ficar em residências universitárias, depende sempre um bocadinho. E depende também do estilo de vida que vocês querem ter. Por exemplo, em Coimbra as casas rondam em média uns 150 euros, 200 euros. Eu acho que entre 150 e 200 euros vocês conseguem pagar a casa e as despesas. Depende um bocadinho da casa que vocês estão à procura. Se querem uma casa de luxo, vão pagar provavelmente os 200 euros e se calhar ainda mais as despesas. Sim, ou se quiserem morar para um T0, como eu queria. Pronto, às vezes. A minha irmã queria morar para um T0 e percebeu que não era 350 euros não era bem. Pronto, morar sozinho fica muito caro. E então, se vocês alugarem um apartamento com outros colegas, eu acho que 150, 200 euros com despesas já é uma boa média daquilo que vocês vão gastar. Em Lisboa, Porto ou assim, eu sei que pode ser um bocadinho mais caro, mas eu não tenho assim informação sobre os preços lá. Mas julgo que mais ou menos dentro desta média vocês também conseguem encontrar. Depois, por exemplo, propinas, normalmente é à volta de uns 1000 euros por ano. E acho que agora já a maior parte das faculdades vocês podem pagar tipo, todos os meses, então dá tipo 100 euros por mês. E em relação ao material escolar, lá está, tipo as fotocópias e assim, eu acho que pelo menos eu não gasto muito por mês, eu acho que no máximo gasto tipo 10 euros por mês em fotocópias ou assim o que eu precisar. Às vezes nem tanto, pode haver meses que eu não preciso de fotocopiar nada e depois pode haver outro mês que preciso de fotocopiar mais coisas. Eu acho que ou preciso imprimir mesmo alguns trabalhos, ou por exemplo eu tive que imprimir 2 pósteres científicos que acabam sempre por ficar um bocadinho mais caros, mas pronto, é um mês ou outro que acabam por gastar mais. Eu acho que 10 euros deve ser uma média mais ou menos do que gastamos tipo, em material escolar, imprimir trabalhos, imprimir PowerPoints, PDFs, fotocópias e assim, deve dar mais ou menos por aí.
Mas não se ponham tipo a imprimir a cores e assim, é tudo a preto e branco. Ou um diapositivo por página, não. Sim. Temos que ser racionais, não vale a pena estar a imprimir a cores uma coisa que vocês vão ler umas vezes. Tipo, não vale a pena. A única coisa que eu normalmente imprimo a cores são tipo os trabalhos. Sim. E às vezes nem é tudo, também. é só tipo a capa ou qualquer coisa assim, para ficar mais apresentável. Então vocês não gastam mesmo muito. Normalmente em Coimbra as fotocópias rondam 3 cêntimos por folha, então como vocês podem perceber, 10 euros dá para muita fotocópia. Também as viagens, se estão a morar fora de casa, ou mesmo dentro da própria cidade, para autocarro, metro. Sim, por exemplo, as viagens dentro da própria cidade, eu tenho passe e pago cerca de 22 euros por mês. E posso fazer as viagens que quiser dentro dos autocarros. A minha irmã não se justifica ter passe, então tem tipo um cartãozinho amarelo que vai carregando com viagens e depende das viagens que ela vai fazer ao longo do mês, carrega com mais ou com menos. Então aí já é variável, depende daquilo que vocês vão precisar de gastar. Em relação depois às viagens, tipo para casa ao fim de semana e assim, depende sempre se vocês vão de expresso, se vão partilhar carro com algum amigo, então tem que ver aí qual é o gasto que vocês vão ter. Naqueles extras, por exemplo, o ginásio, depende um bocado da cidade e depende um bocado do ginásio que vocês querem frequentar ou não. Nós pagamos cerca de 25 euros por mês. Sim. Depois, sair à noite, depende um bocadinho daquilo que vocês... do quanto é que vocês querem sair à noite, também um bocado daquilo que vocês podem. Normalmente há, por exemplo, no início do ano há muitos jantares de curso, jantares de faculdade e assim. O jantar normalmente ronda entre os 8 e 10 euros. 11. Não é bem 8, pronto, 10, vamos pôr a média. Eu acho que 10 é a média mais ou menos dos jantares. Sim, mais ou menos. Mas muitas vezes os jantares não valem nada para 10 euros, portanto estejam preparados. Sim, mas eu acho que ninguém vai ao jantar propriamente pelo jantar em si. É mais pelo convívio. Por estar com o pessoal. Sim. Pronto, e sair à noite é um bocado dependente. Se vocês vão, por exemplo, para uma discoteca, se vão ficar num bar, se vão tipo, simplesmente sair pela cidade, então depende um bocadinho. E acho que é mais ou menos os preços que são praticados em todas as cidades, nas discotecas e assim. Em relação à alimentação, também depende um bocado das vossas escolhas. Vocês podem, por exemplo, comer todos os dias nos refeitórios das faculdades, que ronda mais ou menos 2... Eu acho que na minha faculdade é uns 2,40€ a refeição social. A minha é 2,5€, portanto. Pronto, 2,5€ por refeição. Exceto depois pequeno almoço, lanches e não sei o quê. Então depende um bocadinho. Eu acho que gasto cerca de tipo uns 20-25€ por semana em alimentação. Sim, acho que é mais ou menos. Também ajuda a poupar levarem os lanchinhos para a faculdade. Sim. Também não estarem sempre a comer naquelas máquinas. Eu falo por mim, as máquinas só têm porcaria para comer, a maior parte delas. Portanto, os lanchinhos são uma boa opção. Sim. Levarem de casa. Sim, eu normalmente levo sempre, tipo, mesmo quando almoço, tenho pouco tempo para almoçar e vou almoçar na faculdade, levo o meu almoço, levo os meus lanches e hoje em dia as faculdades já disponibilizam tipo os micro-ondas para vocês aquecerem as vossas refeições e eu acho que poupam muito mais, fazem as compras para a vossa semana ou para o mês, como preferirem, aproveitem as promoções dos supermercados e fica muito mais barato se vocês andarem com a vossa lancheira, com as vossas refeições, do que estarem sempre a comer fora. Acaba por ser mais económico e também mais saudável na maioria dos casos. Só precisam de organização e pronto, acho que é só isso. Sim. Pronto, então se vocês fizerem as contas, mais ou menos, eu não tenho assim 100% o número certo para vos dizer, mas eu acho que entre 400 e 500 euros vocês conseguem pagar tudo, desde as propinas, alimentação, faculdades, locações, saídas à noite, essas coisas todas, eu acho que entre os 400 e 500 euros por mês. Por isso, eu acho que não é pensem bem antes de ir para a universidade, não é isso, mas a universidade é um investimento que vocês, ou que os vossos pais, ou a vossa família está a fazer, por isso pensem naquilo que realmente querem fazer. Escolham um curso que vocês gostem e que acham que vai ser uma ferramenta para o vosso futuro profissional. E acho que é um bocadinho por aí. Sim. E então pronto, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que
tenhamos esclarecido as vossas dúvidas em relação ao ensino superior, em relação à universidade, politécnico. Caso vocês tenham ficado com mais alguma dúvida, deixem aqui em baixo na caixinha de comentários e nós podemos fazer uma segunda edição deste vídeo com as vossas dúvidas. Por isso, sintam-se à vontade para deixar tudo aquilo que vocês quiserem comentar aqui em baixo. Se gostaram do vídeo, se querem ver mais vídeos sobre ensino superior, cliquem no gosto para nós sabermos. Desejamos muito boa sorte a quem se vai candidatar este ano para o ensino superior. Já sabem que subscrevam aqui no canal. Isto por hoje é tudo. Um grande beijinho. Nós vemos-nos no próximo vídeo. Bye! Tira esta parte, eu não vou dizer nada de jeito. Que eu não sei o que é que eu vou dizer. Tá bem. E agora tu, Maria Teresa, explica-me lá como é que foi a tua experiência de sair de casa dos pais. Para explicar o quê? Agora é que Eu pensei que estavas a gozar. Eu afinal estava a falar a sério. é diferente. Vó, tens que estar calado. Tá bom, pronto.